A preparação de um motor começa na escolha certa das peças, tá? Por que que você está dizendo isso, Eduardo? Porque quando eu vou fazer a preparação de um motor, eu tenho que aprender a escolher a peça certa. Vocês querem ver uma coisa? Deixa eu mostrar aqui, ó. Será que você consegue dar um zoom aqui na balança ou não? Vê se consegue dar um zoom na balança, mas eu vou falando os pesos, vocês vão entender. Eu tô com um pistão aqui, ó, de 82 milímetros, tá? Eu vou pesar ele aqui, ó, 82 milímetros, 311 gramas, 311 gramas, pistão com 82 milímetros. Eu tenho aqui um outro pistão de 87 milímetros e meio, ele chega a entrar dentro aqui, ó, tá? Esse pistão aqui, ele é um 87,5, tá? Quantas gramas eu tenho nele? 277, tá? Então eles são 30 e poucas gramas, se eu não me engano, se eu fiz a conta certa aí, são 30 e poucas gramas, 34 gramas mais leve, tá? Um pistão de maior diâmetro e mais leve. Esse aqui é um pistão que ele é feito para carro turbo, tá? Ele é um pistão que eu tenho mais massa na cabeça, é um pistão que eu tenho mais massa aqui nas laterais, ó, tá vendo? Esse aqui é um pistão para carro aspirado, tá? Um modelo box aqui, ó, tá? Bem mais leve. Dentro da cabeça dele eu tenho, onde eu tenho esse cucuruto na parte interna, então como eu tenho mais massa aqui, é rebaixado lá dentro, tá? Para tirar material, para ficar mais leve, porque esse aqui é um pistão para um GM 16 válvulas aspirado, tá? Ah, Eduardo, GM, Volks, Fiat, tem diferença o pistão? Tem diferença nos seus dimensionamentos, mas para o pistão não importa o motor que ele vai funcionar. O que importa é o peso, né, e a resistência que ele vai ter. Então, o que que acontece? Se eu pego um pistão, se eu compro errado o pistão para o GM 16 válvulas aspirado e eu vou lá e compro errado o pistão, tá? E ele vem um pistão pesado, eu vou ter a mesma potência nesse motor? Não vou, eu não vou conseguir girar o motor a mesma coisa. Agora, e do contrário, se eu vou lá e vou fazer um GM de 16 válvulas turbo e aí eu compro um jogo de pistão desse aqui para montar, vocês acham que esse pistão vai resistir? Não vai, tá? Então tem que tomar um cuidado muito grande. E aí você, como um mestre na arte de preparação de motores, a primeira coisa que você tem que aprender é a dizer não. Isso mesmo, aprender a falar assim, fala comigo, não. Repete, não, é isso aí, tem que aprender. Sabe por quê? Porque quando chega o seu cliente lá na sua oficina e fala assim, ô Zé, comprei as peças para preparar o meu motor. Ah é? Comprou com quem? Aonde? De onde você tirou as informações? Não! Internet está aí para me ajudar. Entrei na internet lá no site de compras e digitei lá pistão forjado GM. Pum! Apareceu lá. Tinha pistão, você acredita, de 4 mil, mas tinha um cara vendendo pistão por 1.500 novo, zero na caixa, eu comprei. Cara, comprou errado. Então a primeira coisa que você tem que aprender a dizer não para o seu cliente. Não é porque ele comprou a peça errada que você é obrigado a montar. Agora, se você fala, Zé, o pistão que você comprou errado, o Zé fala assim, cara, monta que é por minha conta e risco, o problema é dele, ele quer rasgar dinheiro, o problema é dele, tá? Porque o que pode acontecer na compra de uma peça errada? Pode acontecer, isso aqui eu já mostrei várias vezes aqui, ó, pode acontecer isso aqui, ó, tá? Dá uma olhada aqui o que aconteceu, ó. A gente já vai falar sobre esse problema, tá? Pode acontecer isso aqui, ó, ou pode acontecer isso aqui, ó. Ó a biela, o jeito que tá aí, toda desgraçada, tá? A gente já vai falar sobre essa biela e já vai falar sobre esse pistão aqui, ó. Sobre o que aconteceu com esses dois casos, tá? Nesse caso aí são casos diferentes, mas com o mesmo tipo de problema. Problema de peças aí com defeito, né? Com pouca resistência, tá? O que acontece, pessoal? O que aconteceu nesse caso aqui, ó? Aconteceu uma coisa que eu comento e comento muito com vocês. Agora eu vou chegar perto da câmera que eu quero mostrar para vocês, tá? Isso aqui, ó, parafuso forjado, tá? Que vem num jogo de biela forjada, tá? Tá aqui, vocês estão vendo? Aqui um outro parafuso forjado, tá? Que também pode acompanhar algumas bielas, mas esse parafuso, no caso, é um parafuso de reposição. Pode ficar aí.
Consegue dar um zoom na cabeça desse parafuso? Nada, né? Tá? E vamos ver se aqui vocês conseguem ver se tem alguma coisa escrito. Deixa eu ver aqui, ó. Consegue ou não? Tá? Talvez não consiga ler tudo. O que que acontece? Eu preciso que vocês prestem atenção em mim agora aqui, que o assunto é sério, tá? 90% das bielas que tem no mercado para você comprar, 90% ou mais são bielas chinesas. Ah, lá vem o Eduardo reclamar da China. Não, o Eduardo não reclama da China. O Eduardo é um fanzaço da China. Por quê? Porque a China nos proporciona excelentes peças desde que saber onde comprar. Também fornece muita porcaria para o mundo e todo mundo sabe disso, tá? Mas uma das peças que a China mais fornece para nós do ramo de competição são as bielas. Está aqui, ó, biela chinesa. Beleza? Tranquilo, sem problema nenhum. Qual que é o problema da biela chinesa? Que toda biela chinesa acompanha um parafuso chinês, tá? Então, quando a gente fala para os nossos clientes, eles chegam com um jogo de biela chinesa, não tem problema, eu uso nos meus motores, não tem problema nenhum, tá? As bielas aguentam e aguentam muito, tá? Inclusive, muitas bielas que vocês compram aqui no Brasil, com marca de empresas brasileiras, são fabricadas na China. O que que acontece? A gente fala, não tem problema, só vamos trocar os parafusos. Vamos utilizar os parafusos ARP, que esses parafusos não dão problema. E aí, dentro da linha de parafusos ARP, existe algumas graduações, né? Por exemplo, esse conjunto de pistão e biela aqui, ele está com um parafuso ARP 2000, tá? Um ARP 2000, que é um excelente parafuso, top de linha, para uma determinada potência, tá? Para um determinado, não é nem questão de potência que eu vou explicar sobre os parafusos aí, eu falei errado, perdão, não é para uma determinada potência, é para um determinado peso de conjunto, né? Que o parafuso é para segurar o peso do conjunto, então é quanto o motor vai girar e o peso que esse parafuso tem que suportar, tá? A linha de parafusos L19, que são esses aqui, ó, esses parafusos a gente utiliza em pistões, tá? Que tem um conjunto de pistão e biela mais pesado e que vão atingir bastante RPM. Então a gente tende a usar principalmente nos Chevrolet 6 cilindros, tá? O L19, devido ao conjunto, o peso do conjunto de pistão e biela. E em motores 4 cilindros, por exemplo, AP ou GM, quando vão passar dos 8.000 RPMs, aí a gente usa o L19. Até 8.000 RPMs a gente usa o ARP 2000. O que aconteceu com esse conjunto aqui, ó, tá? Que faz parte desse mesmo conjunto. Aqui, ó, era o casal aqui, ó, né? Na verdade, eram 4 cilindros, aqui nesse caso um AP. Pessoal, por favor, não entendam errado. Para quem conhece, talvez aí um pouco de preparação, não vê essa biela, já vai reconhecer a marca da biela. E eu não estou falando da marca, mal da marca da biela. Biela é excelente, tá? A gente usa em vários projetos essa marca de biela. Biela muito boa, tá? Para o que ela foi projetada, para motor aspirado. Até aí tudo bem, né? O que acontece? Quando o cliente, eu conheço o preparador que montou esse motor aqui, ó, tá? Quando o cliente desse preparador chegou com esse conjunto de pistão e biela aqui para ele montar o AP aspirado, esse preparador falou o seguinte, ó, top, só vamos trocar os parafusos, vamos para aí, vai colocar um jogo de ARP 2000 aí. E aí o proprietário ligou lá na empresa que vendeu para ele e os caras da empresa falaram assim, não precisa, pode montar que são excelentes os nossos parafusos, não precisa trocar. O cliente assumiu o risco, falou, pode montar sobre, né, minha responsabilidade. Foi montado. Um certo tempo depois, houve o rompimento. Eu vou chegar perto de novo. Eu quero mostrar aqui para vocês. Alguém vai dizer assim, aí a biela fundiu e quebrou. Não. A biela, quando funde, aqui fica tudo azulado. Ó. Vocês podem ver que não está azulado, tá? Eu estou com a mão aqui porque eu não quero mostrar a marca, tá? Então aqui, ó, não está nada azulado. Sabe onde é que deu o problema? Ó, quebrou o parafuso. Gente, motor girando 8 conto, tá? O
para que serve o parafuso de biela? Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. O parafuso de biela, então o virabrequim, aqui está um virabrequim de Volkswagen a ar, tá? Mas o virabrequim serve para mostrar para vocês. Então ele está girando, ele joga para cima. Imagine que o pistão está subindo, né? O pistão lá, o virabrequim jogou o pistão para cima a uma velocidade incrível, o motor girando a 8.000 RPM. Quando ele vai chegar no ponto morto superior, o virabrequim freia e puxa para baixo com esse peso todo aqui com uma velocidade. Então o pistão fica lá em cima, o pistão embela esse conjunto. Imagina o pistão, o virabrequim puxando, ele chegando lá em cima e o virabrequim puxando esse conjunto para baixo. Quando chega lá embaixo, empurra para cima. Então ele sofre dos dois lados. O que acontece com o parafuso? O parafuso quebra. Aí foi o que eu disse antes. O parafuso não tem a ver com a potência, porque a hora que acontece a explosão lá em cima, tá aqui no munhão do virabrequim. Que ele tá aqui, que ele empurra, ó, ele empurra nessa parte aqui. Então o que acontece? O parafuso ele sofre na hora de voltar. Então é justamente quando tem essa pegada aqui que o parafuso sofre, tá? E para a gente conseguir ganhar RPM e amenizar essas situações, a gente trabalha com conjuntos de pistão e biela mais leves, porém dentro de cada tipo de preparação, né? Dentro das suas preparações é um aspirado, por exemplo, um AP aspirado aí, ou um motor 4 cilindros, vamos falar do AP, um motor 4 cilindros, aspirado, um 2.0, 8 válvulas, aspirado de 220 cavalos, que vai girar 8.200, beleza. Eu vou trabalhar com um conjunto desse aqui. Não, Eduardo, vai ser um aspirado, que eu vou trabalhar com nitrometano, e ele vai girar 9.000. Opa, vou trabalhar com o quê? Nitrometano, motor de 300 cavalos. Eu já não posso usar uma biela dessa, que a biela vai quebrar. Eu já tenho que ir para o lado de uma biela mais reforçada. Tá? Então tem que tomar esses cuidados.